A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs. Estamos começando aqui mais um Café com Deus, mais um momento da palavra do Senhor, mais um momento ao qual nós iremos compartilhar aqui um pouco daquilo que Deus tem nos falado, daquilo que Deus tem nos direcionado. Estamos juntos mais uma vez para que nós possamos mergulhar na palavra, andar na palavra de Deus, descobrir coisas extraordinárias diante da presença do Senhor. Vamos lá, vamos curtir, vamos comentar, faça parte aqui do canal para que você possa realmente ser engajado e conhecedor das coisas do reino de Deus. Quero falar hoje, por exemplo, de Gênesis capítulo 18, versículo 1, aliás, Gênesis capítulo 19, versículo 1. No capítulo 18 você vai ver que 3 anjos aparecem para Abraão e Sara com 3 missões diferentes. No capítulo 19 você vai ver 2 anjos que aparecem para Ló, onde eles também têm 2 missões. Por que 3 anjos aqui e 2 anjos ali? Porque um ficou no meio do caminho. É sobre isso que eu quero falar nesse dia, sobre o momento onde Abraão ele entra na presença de Deus, como acalma. Eu não sei qual é a sua causa de verdade, aquela que você entende que Deus colocou para que você pudesse fazer a diferença aqui nessa terra. Mas eu sei que a palavra de Deus diz que quando os 3 homens aparecem, eu digo anjo porque a Bíblia fala homens, né? Mas logo Abraão se prostra e espera para que eles fiquem ali e leva para eles comida, né? Leva para eles o alimento, prepara o melhor banquete para eles. E ali eles trazem a primeira notícia que Sara ficaria grávida. A grande questão é que, como ela com 90 anos, ele com mais de 100 anos, eles teriam essa bênção na vida deles. Mas para Deus nada é impossível. Para o Senhor nada é impossível de verdade. Na verdade eu estou citando o próprio texto onde não existe improbabilidades para o nosso Deus. E ali Deus queria mostrar que Ele poderia mover na história. Daqui a 12 meses, daqui a 1 ano, você vai estar com um bebê no colo, você vai estar com uma criança no colo. Você sabe o que é você ter uma profecia que daqui 12 meses ela vai estar nas suas mãos? Bom, e você olhar para si e dizer assim: meu Deus, isso é improvável, isso é impossível. Sara riu não de Deus, não do anjo, não da profecia. Ela riu dela mesma, ela riu da sua própria incapacidade, né? Mas aí que você pode observar o poder de Deus quando diz: eu não posso. Quando você fala assim: eu não posso, e Deus fala: eu vou fazer, porque ali o nome dele é glorificado. Na cultura beduína de como Abraão era, Abraão tinha um compromisso ali, porque todo beduíno, quando ele tem um convidado na sua casa, ele se torna responsável por aquele convidado. Se vier alguém para bater nele, para brigar com ele, para cobrá-lo, e quando você está no território daquela pessoa, o dono da casa assume essa responsabilidade. Ele entra na briga, ele diz: ele é meu hóspede, ele está sobre a minha custódia, sobre a minha responsabilidade. E dentro disso, quando ele vai embora, você leva até a fronteira da sua casa ou cidade, ou até mesmo do seu país. Então, o que Abraão está na companhia dos 3 anjos, aqueles 3 homens que eram na verdade anjos, né? Só que no decorrer do capítulo 18, você vai perceber que eles estão andando juntos lá no versículo 18, 19. Enfim, eles estão andando e a palavra diz que aproximando-se, né? Aproximando-se, se eu não me engano, no versículo 22, né? Mas é só dar uma garipada aí na palavra e vai dizer que ali aproximando-se, quando esse termo diz aproximar-se, né?
Abraão, ele se posiciona na frente de um dos anjos, eram 3, né? Aquele que deu a notícia a respeito de Isaac, ou seja, que eles teriam filho. Ele já tinha cumprido a sua missão, mas os 3 estão indo em direção a Sodoma. Eles estão aí indo em direção à próxima missão deles, porque a próxima missão seria a destruição de Sodoma e ali também proteger a família de Ló. Eram 3 anjos, 3 missões, 3 decisões do céu, 3 mensageiros na terra, para cumprir a ordem que veio do céu, para cumprir a ordem que veio de Deus. Eu estou dizendo que tem uma ordem que vem do céu. Será que essa ordem, ela não muda? Será que as coisas podem mudar depois de decididas? E é aí que eu quero dizer para você que quando você diz, a palavra diz aproximando-se na Bíblia, a mensagem você vai ver que diz o seguinte: Abraão se colocando à frente do Eterno. Uau! Abraão estava à frente do próprio Deus. Na verdade, um dos 3 anjos era o próprio Senhor. Um dos 3 anjos era o próprio Malaquiave, né? O próprio anjo do Senhor, o próprio Deus na terra. Um deles, aquele que veio para trazer notícia do destino de Abraão, não era apenas um mensageiro do céu, que já seria tremendo se fosse, mas era o próprio Senhor, chamado no versículo 25, juiz de toda a terra. Se você tem uma dúvida, você vai descendo no versículo, vai observando lá, e que ele é o juiz de toda a terra. Para mim não tem outro, é o próprio Deus. A palavra está falando aí do próprio Deus que veio falar diretamente com Abraão. E aí nesse instante o texto na Bíblia, a mensagem dá uma clareza maior na versão de como se Abraão colocasse a mão no peito de Deus e dissesse para ele e começasse a argumentar. Senhor, ele começa num momento a questionar a Deus. Se tivesse 40, se tivesse 50 ali, justo, se tivesse 30, se tivesse 20, até chegar nos 10. E essa conversa que ele está tendo é um tribunal, ele executa um tribunal na terra. Mas a grande questão é que o termo hebraico para aproximação de Abraão, um homem que já estava andando do lado, então aproxima-se. Não é aproximar-se, não é chegar mais perto ou aproximar. Se ali não é apenas a questão de estar andando junto, o aproximar-se ali é se colocar diante de Deus por alguma causa, por algum algo, né? E você entrar diante da presença do Senhor e lutar pela sua causa, lutar por aquilo que você deseja. Você precisa compreender que ali acontece um fator extraordinário. O próprio Abraão, ele está diante de Deus. Eu volto a desafiá-lo, mas não só a desafiá-lo, mas a encorajá-lo a pegar algumas versões bíblicas, e você vai entender mais um pouquinho sobre isso aqui. Mas quando você olha a mensagem e diz o Eterno, e Abraão se pôs à frente do Eterno, preste bem atenção. Em outras versões também do original hebraico, quando Abraão ele se posiciona na frente de Deus, em qualquer outro ambiente ele poderia morrer. Morrer por quê? Porque ele está parando a decisão que já foi tomada lá no céu. Mas por que Deus não mata? Por que Deus não fez como Nadab e matou Nadab e Abiú? Porque não aconteceu como os outros que se aproximaram e se opôs a Deus, como Uzai e Aioá, né, que colocou a mão na arca? Por que Abraão não morreu ali diante da presença do Senhor? Por que Abraão não morreu quando questionou o Senhor? Porque na verdade ele estava lutando por uma causa, estava lutando pela causa dele. Você precisa compreender uma coisa fundamental nesse texto, que vai lhe dar autoridade, posicionamento, unção, graça, fé, para você tomar uma causa hoje, sobre a sua causa hoje, né? Dizer, meu Deus, essa palavra para mim, essa palavra para minha vida. A hora que o conhecimento de Deus chegar sobre mim, eu vou entender que o Senhor está me dizendo que eu tenho autoridade. O texto vai começar a crescer dentro de você.
quando ele toma ele está agora conversando com Deus no versículo 25, eu estou no Gênesis 18, você vai ver que Deus é chamado de juiz de toda a terra. Abraão está como um advogado, ele está defendendo uma causa, o juiz está ouvindo os argumentos, calmamente ali, prestando atenção naquilo que ele está falando, porque Deus está ouvindo. Porque Deus está ouvindo o seu questionamento ali. Se tivesse 30, 40, né, até 10, já se sabe que no dilúvio por 8 Deus já destruiria. Então ele para ali no 10, porque ele sabe que se tivesse 10 justos, Deus diz, né, eu seguro ainda a minha ira se tiver 10 justos. Não tinha, e a ira de Deus veio sobre Gomorra. A grande questão que eu trago a existência para você é que quando Abraão se posiciona por uma causa, há uma conversa. Ali é um ambiente de julgamento, de expectativa, onde Deus ouve Abraão. É porque ele estava lutando por uma causa na qual ele foi chamado. Abraão é chamado pai de povos, pai de nações. Ele está guerreando, ele está orando, ele está intercedendo. Ele se põe na brecha por uma causa. As nações ao redor ali eram 5 cidades chamadas Sodoma e Gomorra. Ao seu redor havia outras 3 à volta que seriam destruídas também. Então, quando você está no teu chamado, você está ali lutando por uma causa, você está no teu chamado, você está lutando por algo específico, até os céus estão esperando você se posicionar para que algo mude. Talvez existam coisas que estão decididas, sim, mas você, quando tem uma causa pela qual Deus lhe chamou, você pode se colocar diante do trono dos céus e dizer assim: Deus, meu Deus, será que a tua graça, a tua misericórdia, será que essa história não pode mudar? Será que essa questão não pode ser mudada? Será que o Senhor não pode mover sobre esta causa? Meu querido, Abraão conseguiu se colocar diante de Deus. Abraão, ele não conseguiu o resultado porque ele trabalhava com argumentos. Mas a Bíblia diz em 1 João que sim, Jesus é o nosso advogado e através do sangue dele nós somos protegidos e nós somos abençoados. Porque a tua causa é ganha, porque você ganha a tua causa, porque você não vence pelo argumento, você vence através do sangue de Jesus. Preste atenção. 3 anos lá em Gênesis 18:13, né? 3 anjos, missões diferentes. Gênesis capítulo 19, 2 anjos e 2 missões. Eles aparecem a Ló, quando os anjos aparecem a Abraão também. Eles da tenda, eles estão lá na tenda, porque eu estou a posse daquilo que eu defendo. Entenda, o altar, a família, é a sua maior defesa. Ló, quando foi visitado pelos 2 anjos, eles estão à porta da cidade, um lugar de câmbio, um lugar de negócios, um lugar de venda. Ele estava no lugar onde ele defendia a sua causa. Ele queria ficar rico, ele queria enriquecer a qualquer custo. Mas a verdade é que quando Ló corria atrás do dinheiro, o dinheiro e a prosperidade corria atrás de Abraão. Porque Abraão tinha a bênção de Deus. Você precisa aprender. Abraão, ele levantava altares diante da presença de Deus. Ele não corria atrás de recursos. Deus o trazia, Deus o prosperava, Deus o abençoava. Ló ficava na porta da cidade, tentando ali buscar o vazio talvez que pudesse existir dentro de você, dentro dele. Mas não adiantava, porque a bênção de Deus é que te enriquece, é que te prospera. Pegou isso, meu irmão? Pegou isso, minha irmã? Recebe. Entra nesse propósito comigo.
Coloca a tua causa diante da presença de Deus. Coloca a tua causa diante da presença dele. Ló tinha uma causa, Abraão tinha uma causa a qual ele precisava defender. Abraão tinha uma causa a qual ele precisou lutar, guerreou com o anjo, né? Guerreou ali com o próprio Deus, ficou ali diante do próprio Deus, questionando, né? Falando, não, aqui é minha causa, aqui eu vou defender, aqui eu vou lutar por ela. E Ló ficou na porta, buscando outras coisas, buscando defender aquilo que para ele parecia ser o certo, para ele parecia ser o correto, mas a sua motivação era outra, né? Olha, não se enriquece dessa forma, não se enriquece correndo, lutando atrás de bênçãos, porque a palavra do Senhor diz que as bênçãos, ela corre atrás de nós, amém? Não se esqueça de comentar essa palavra, ela realmente te abençoou. Deixa aí esse seu comentário, mande esse link para bastante gente, porque eu tenho certeza que há muita gente que precisa ouvir essa mensagem. Mais uma vez, é uma alegria nos encontrarmos aqui, estarmos aqui. Talvez a mensagem não foi tão explicada, mas é isso que Deus quer falar conosco nessa manhã, né? Que nós possamos nos posicionar pela causa que nós precisamos defender, nos colocarmos diante do nosso chamado e defendemos as nossas causas. Nos encontramos no próximo vídeo e que Deus te abençoe.